Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, como eu muitas vezes comecei aqui falando nos meus vídeos, vou reiterar que muitas das ideias para a criação de vídeos, títulos de vídeos, vêm da minha interação com pacientes, das conversas que eu tenho com pacientes, com coisas aleatórias que eu converso com amigos, com parentes e tal. E aí quando eu percebo que existe alguma desinformação por conta das pessoas, ou eu percebo que as pessoas têm algum conhecimento errado sobre algum tema, eu tento fazer um vídeo para vir aqui elucidar temas que podem fazer a diferença na vida das pessoas, tá? E o tema de hoje, ele começa então de uma história aí onde há 10 anos, vamos lá, que eu faço medicina integrativa, por aí, uns 10 anos, que eu faço anamneses. O que é anamnese? É aquela historinha inicial da consulta, onde eu faço perguntas para o paciente, para conhecer um pouco do estilo de vida do paciente. Então eu faço anamneses para todos os pacientes que me procuram e o que eu percebo? Eu percebo que na pergunta que diz respeito a doenças, eu pergunto assim, você tem alguma doença diagnosticada? Muitas vezes a pessoa fala assim, não tenho. Ah, legal, eu acredito, né? Eu acredito na humanidade. Então eu passo para outra pergunta, você toma algum remédio, você fez alguma cirurgia? Aí quando eu chego lá e falo assim, qual é a atividade física que você faz? Aí o paciente fala, não, nenhuma. Digo, opa, pera lá, a gente está se conhecendo há 5 minutos e tu já vem com essa cara de pau mentir para mim? Aí o paciente arregala os olhos, como assim mentir, doutor? Eu falei, pô, 2 minutos antes eu te perguntei, você tem alguma doença? E você falou que não. Agora eu te pergunto, qual é a tua atividade física? E você fala nenhuma. Você está mentindo. Por quê? Porque não praticar atividade física já é considerado uma doença. Qual é o nome dessa doença? Essa doença tem um nome, um número, tem um código. Você já ouviu falar em CID? Sabe o que é CID? Código Internacional das Doenças. Tá aqui o livrinho, esse é o livrinho do CID. Então, no mundo inteiro, internacional, Código Internacional das Doenças, as doenças são classificadas por um número. E aqui está o número, o código do que a gente chama de sedentarismo. Sedentarismo é doença sim, mas é uma das doenças mais fáceis de tratar, de curar. Por quê? Porque é só você botar um tênis no teu pé, ir para a rua e caminhar. Pronto, você acabou de resolver um problema de saúde chamado Z72.3. Então, para começar aqui, trazendo um pouquinho de números, eu quero parabenizar você, sedentário, por ajudar o Brasil a pelo menos ter algum expoente no mundo, né? A gente tá tão acostumado como um país subdesenvolvido a não receber título nenhum, né? Agora, você conseguiu ajudar o Brasil a ser o número 1 da América Latina em quantidade de pessoas sedentárias. Olha que maravilha! Brasil, lugar na América Latina onde as pessoas fazem menos exercício físico. No mundo, estamos em 5º lugar. 5º lugar no mundo. Olha que vergonhoso isso. 47% das pessoas que habitam o território nacional não praticam atividade física. É uma vergonha. Mas Samuel, se eu faço tudo certinho, se eu tomo bastante água, se eu consumo alimentos naturais, orgânicos, eu durmo certinho, eu medito, será que faz falta atividade física na minha vida? Óbvio que faz falta. E a gente vai entender aqui com esse vídeo hoje o porquê, tá? Bom, em primeiro lugar, que historicamente, quando a gente analisa o processo do envelhecimento, vamos lá, nós temos genes que vão informando, são genes sinalizadores de processos metabólicos. Então, a gente sabe que o corpo humano, ele ainda trabalha muito num modelo pré-histórico, muito, demais. Mas olha só, a gente já tem luz artificial, Wi-Fi, Bluetooth,
motor para dirigir, para não precisar mais caminhar. O mundo é moderno, a gente tem que se adaptar às modernidades. A gente tem que saber usar as modernidades com inteligência, porque tem muita coisa que a gente tem acesso hoje, mas o nosso corpo ele não sabe, ele ainda trabalha no modelo primitivo, tá? Uma coisa, por exemplo, apenas para citar aqui, que eu falo para as pessoas chegam de noite e vão fazer janta. O que elas comem? Um bifão, né? Comem um bife, uma picanha, um peito de frango. E eu pergunto, você acha que o homem primitivo, ele caçava à noite? Ele sabia, ele tinha condição de ir para a mata caçar e não se tornar a caça? Ele seria caçado à noite. O homem não caçava noturno. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência. Só que todo o nosso corpo, ele ainda trabalha com essa fisiologia onde o trato gástrico, né, o trato gastrodigestivo, mas o nosso estômago, ele não tem produção adequada de ácido clorídrico à noite. Então você vai lá com uma picanha à noite, achando que vai fazer a digestão? Não vai. A partir das 3 da tarde começa a cair nossa capacidade digestória. Só trouxe isso como um exemplo para entender como o nosso corpo ainda trabalha como era na época do homem primitivo. E dentro disso, trazendo isso como uma analogia, não, uma informação, o que a gente sabe? Que nós temos genes sinalizadores que fazem com que, ao entender que o corpo já não presta para nada, ou seja, que o homem já não está ativo, o corpo entra num processo de aceleração do envelhecimento. Por quê? Porque quando você deixa de servir, de prestar para atividade, para caçar, para ser ativo, por que você vai ter que ficar vivo? Então o corpo ele acelera o processo de decrepitude, de decomposição para você morrer logo, porque você já não tem mais por que estar nesse planeta, entendeu? Você tem que estar vivo enquanto você está ativo. Então aquele empresário super bem sucedido que passa o dia todo sentado no seu escritório trabalhando, e que depois no final do dia ele pega o elevador, desce para a garagem, pega seu carro, vai para casa, chega em casa, toma um banho, senta no sofá, liga a televisão e depois vai para a cama. O que o corpo deste indivíduo ele sinaliza? Que essa pessoa ela está sentada, ela está inativa, ela não está prestando para nada. E isso vai acelerando o processo do envelhecimento. Agora, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que passam o dia ativas e que se movimentam são pessoas que vão mandando informações de que ainda precisam estar aqui. E, portanto, o corpo vai metabolizando, se adequando, fazendo todos os processos metabólicos a favor da vida, para você continuar vivo. Bom, e aí entra então um grupo de sinalizadores chamadas de exercinas. Você já ouviu falar de exercinas? Não? Então vamos lá. Substâncias produzidas durante a atividade física. Exercinas. Primeira delas aqui, a gente vai falar das miocinas, ou também chamadas de mioquinas. Vamos botar aqui, mioquinas. Tá ruim o pincel, dá para ver bem aí, Fernando? A principal miocina ou mioquina é a irisina. Irisina é uma mioquina produzida durante o exercício físico e que estimula o fator neurotrófico do cérebro, chamado de BDNF. A proteína BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro que faz o quê? Faz a neurogênese, melhora a condição neural, intimamente associado à prevenção de doenças como Alzheimer. BDNF é uma neurotrofina que faz todo um trabalho de regeneração do sistema nervoso pós-inflamação. Então, olha só, praticou o exercício físico, você já aumenta várias miocinas ou mioquinas. A principal delas, a irisina, que tem então esse fator de estímulo. Você ficou curioso? Pesquisa sobre BDNF, pesquisa. É uma proteína que está muito associada à preservação do sistema nervoso central.
Uma outra miocina muito importante são miocinas de série 1. Miocinas de série 1 ativam a via da AMPK, que é uma proteína chamada de segundo mensageiro, que estimula células chamadas de osteoblastos. O que são osteoblastos? São células que ajudam no processo de modelação do osso. Elas estimulam a produção de osso. Existe o osteoclasto, que é o que come o osso. Ah, que coisa ruim, Samuel, comer osso. Não, é fundamental. O osso tem que ser feito e comido. Feito e comido. Por quê? Para ele sempre estar novo. O osso tem que estar sempre num processo de modulação. Quem estimula o osteoblasto é a via da MPK, que vai ser, então, induzida por miocinas de série 1 que são aumentadas na atividade física. Quando eu tenho ação, estímulo de osteoblasto, eu tenho, então, uma migração de cálcio para o osso. A gente fala muito assim, agora está na moda a vitamina K2. Né? É uma moda boa, né? Porque é uma coisa que é importante. Porque a vitamina K2 ela leva o cálcio até o osso, né? Ela é o Uber do cálcio. Ótimo, mas se não tem atividade física, e aqui nesse caso, para ativar miocinas de série 1, a atividade física mais importante é a musculação, tá? Principalmente, falando especificamente de prevenção de osteopenia, osteoporose, é exercício de agachamento. É o agachamento que tem maior benefício na prevenção ou também no tratamento de doenças como osteopenia e osteoporose. Vamos continuar falando aqui de exercinas e vamos falar da adipocina. Outra exercina, adipocina. Quando você pratica atividade física, no tecido adiposo, e por isso que tecido adiposo é necessário, tá? Essa coisa de que eu quero ter 4% de gordura corporal. Não, aí já está errado. O excesso e a falta de tecido adiposo é tão ruim quanto. Você precisa ter uma quantidade, um percentual de gordura adequado. E quando você tem a gordura adequada, e agora não é gordura visceral, tá? Gordura visceral sim, tem que ser zero. Mas o tecido subcutâneo adiposo, que é o importante, quando você tem esse tecido adiposo e você faz atividade física, você aumenta uma exercina chamada de adipocina, que ela vai estimular uma proteína chamada PKA, proteína quinase A. O que a PKA faz? Lá no fígado, a PKA ela estimula a oxidação de gordura hepática. Ela faz com que a gordura do fígado seja usada como substrato energético para a síntese de energia. E com isso, então, nós prevenimos a esteatose hepática, que hoje acomete grande parte dos brasileiros e da população mundial. O que é esteatose hepática? É a gordura no fígado, coisa que a gente encontra, inclusive, em pessoas que nem obesas são. É óbvio que a obesidade está intimamente associada à esteatose hepática, mas muitas pessoas que não são obesas fazem um ultrassom, né, ultrassonografia, e aparece lá o quê? Esteatose hepática. Por quê? Porque são sedentárias. Então, olha aí, é necessário o exercício físico na prevenção da esteatose hepática. No fígado, quando você pratica atividade física, já que a gente está falando de fígado, outras exercinas vão aumentar aqui, tá? As hepatocinas, várias hepatocinas. Nós vamos destacar duas aqui. A ANGPTL4, angiopoietina 4 e FGF21, fator de crescimento de fibroblastos. Então, olha só, essas duas exercinas, que são hepatocinas, que serão produzidas no fígado mediante o exercício físico, têm duas funções primordiais aqui. A primeira delas é diminuir a quantidade de triglicerídeos.
E a segunda, aumento do colesterol HDL. Por que que a gente fala que para aumentar HDL tem que fazer exercício físico? Justamente porque você vai aumentar a ANGPTL4 e a FGF21. E aí você consegue aumentar teu nível de HDL. Agora, uma coisa importante aqui é que todos os estudos em cima das exercinas mostram que o exercício físico vai modular elas. Porém, o exercício físico que mais ativa, que mais impacta, é o exercício tipo aeróbico. Uma bicicleta, uma esteira, uma aula de boxe funcional, aquela atividade que você sai ofegante, pingando de suor. Esse é o tipo de exercício que melhor modula exercinas. Tá bom, eu já convenci você então a fazer exercício físico? Não, Samuel, ainda não, porque eu sou preguiçoso, né? Eu sou. As pessoas gostam de bater no peito e falar eu sou, que já é um erro, né? Eu estou preguiçoso, eu não sou preguiçoso, porque senão ninguém muda você. Então, não, eu estou preguiçoso, eu gastei tanto dinheiro, comprei um sofá, paguei 15 mil reais no meu sofá, comprei o melhor sofá, testei todos eles para poder sentar, ficar confortável. Então, assim, eu preciso de mais estímulo para ir para a academia. Então tá, então vamos falar das neurocinas. Neurocinas que também fazem parte do grupo das exercinas, aqui ó, neurocinas, são exercinas que atuam no cérebro, fazendo com que você melhore a tua capacidade de percepção da dor, percepção de sons, percepção tátil, ou seja, a interação com o meio ambiente, que é muito importante, né? Então aqui fica algo a gente pensar, porque é o seguinte, o que a gente mais vê hoje? Qual é o quadro mais comum no Brasil? Por conta das barrigas aumentadas, né? As pessoas têm gordura visceral, as pessoas desenvolvem resistência insulínica e a resistência insulínica inevitavelmente vai evoluir para um diabetes em algum momento, a não ser que você morra antes mesmo, tá? Agora, quando você tem diabetes instalado, e muitas pessoas no Brasil nem sabem que são diabéticas porque elas olham apenas o exame de glicose em jejum, como se isso valesse de alguma coisa, não presta para nada. Quando você analisa a insulina do paciente, você vê que muita gente é diabética e nem sabe. Mas enfim, o paciente diabético, ele tem o acometimento da membrana... Eita, travou tudo aqui. Não, bainha de mielina. Deu tilt. Bainha de mielina. Bainha de mielina, ela envolve o axônio, que é uma parte do neurônio, né? Quando a bainha de mielina ela está destruída, o diabético ele perde essa percepção da dor. Por isso que é muito comum aquelas feridas nos pés. Ele tá lá com uma pedrinha dentro do sapato, ele caminhou o dia todo com a pedrinha no sapato e ele não percebeu, porque ele perdeu a sensação, né? A capacidade de sentir dor. E aí, quando você pratica atividade física e aumenta as tuas neurocinas, você consegue meio que dar uma compensada nisso. Você melhora essa condução de dor, vamos falar assim, essa condução de estímulo da dor, né? A capacidade de poder levar para o cérebro maiores informações e o teu cérebro traduzir isso e poder devolver para o corpo, seja lá com talvez um estímulo motor, né? Porque quando você pisa num prego, você leva uma sensação de dor e o cérebro devolve com uma sensação, com um comando motor para você tirar o pé do prego. Isso chama-se sobrevivência. A gente sobrevive porque a gente tem essa capacidade de trocar informações com o meio ambiente. E para isso você precisa das neurocinas. Quanto mais atividade física você fizer, mais você vai ter capacidade de se relacionar com o meio ambiente e sentir essas alterações, né? Seja olfato, seja tátil, seja dor. Bom, vamos lá. Continuando, nós temos também uma informação importantíssima de que as exercinas diminuem interleucina 6. E a interleucina 6, ela vai ter aqui um papel bem importante na menopausa. Porque mulheres que têm maiores
quantidades de interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, entrarão na menopausa com muito mais sintomatologia, com mais insônia, fogacho, irritabilidade. E a gente percebe então que mulheres que fazem atividade física entram na menopausa com menos sintomas. A menopausa é menos traumática na vida dessas mulheres. E para finalizar aqui, porque talvez tenha gente que ainda não se convenceu, assista ao meu vídeo que eu falo sobre gordura marrom. Tá aqui, o Fernando bota para vocês, ó, a importância da gordura marrom, né? O efeito Browning. Na gordura marrom, quando você se exercita, a exercina que você aumenta chama batoquina. Batoquina ou batocinas, tanto faz, batoquinas ou batocinas, que vão atuar no receptor melanocortina 4. Mais especificamente o alfa-melanocortina 4, que vai aumentar as termogenases. O que vai acontecer com isso? Aumentando a termogenase, você aumenta a tua taxa metabólica basal e aí com isso você tem maior capacidade de queimar gordura, né? Queimar gordura, que termo mais antibioquímico, de usar a tua gordura como fonte energética e, portanto, emagrecer ou simplesmente não emagrecer, mas manter o peso no peso ideal sem engordar. Então aqui, ó, como funciona a gordura marrom, tá aqui, né? Exercina, batocina, você faz com que o teu corpo ele consiga te ajudar a manter o peso ideal. Bom, então, a partir de agora, entendendo a importância da atividade física e você assistindo esse vídeo, eu não sei que horas são aí para você, né? Que hora é? Que hora que você está acabando de assistir esse vídeo? Não importa. Acaba aqui, dá um pausezinho, levanta do sofá e vai fazer pelo menos um polichinelo, um apoio, alguma coisa para você já começar agora a curar a tua doença chamada sedentarismo. Eu não aceito que você continue sedentário. Ah, Samuel, mas eu tenho um problema no quadril, eu tenho uma artrose. Gente, sempre vai existir alguma atividade física que você consegue fazer, não importa a sua limitação. Pode ser uma hidroginástica, pode ser qualquer tipo de atividade. O que importa é movimentar o corpo, tá? Por quê? Eu sei que tem muita gente que gosta de se enganar. Pessoas que falam assim, não, olha só, eu não pratico atividade física, mas eu sou dona de casa, eu passo o dia todo limpando o chão, eu me ajoelho lá para limpar o chão, eu lavo a louça, eu arrumo a cama, eu sou super ativa. Não, você é uma sedentária ativa, tá? Existe o sedentário passivo e o sedentário ativo. São diversas as classificações, não existe um consenso para isso. Ah, o que classificam? Quanto até 10 mil passos por dia, se você não der 10 mil passos, você é um sedentário passivo. Não existe um consenso para isso. Então a gente não vai trazer aqui informações precisas, eu só vou te dizer uma coisa. Quantos carteiros eu já vi na rua entregando carta com uma barriga desse tamanho, né? E aí? Carteiro caminha, mas ele não faz atividade física. Ele caminha, ele para numa casa, ele entrega 2, 3 cartinhas, ele caminha mais um pouco, entrega 2, 3 cartinhas. Óbvio que esse cara, ele pratica, né? Ele faz muito mais do que uma pessoa que passa o dia sentada em frente a um computador, mas ele não está praticando atividade física, ele só é um sedentário ativo. Então, deixe de ser sedentário, não importa se você é ativo ou passivo, e passe a ser uma pessoa que pratica atividade física. Agora, tem um detalhe, tá? Você pode sim começar a se exercitar a partir de amanhã, porém, existem profissionais que são altamente capacitados a orientar você qual é o tipo de atividade física ideal para você e como executá-las com maior habilidade de não se machucar, não se lesionar. Porque o que a gente mais encontra são pessoas que saem do sedentarismo e tentam fazer atividade física sozinhas e se machucam. E aí, claro, né, com uma lesão você fica totalmente incapacitado de continuar a atividade física. Então procure um professor de educação física, uma pessoa formada em educação física, capacitado para ajudar você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família, principalmente se você tem uma família de sedentários. Aciona aqui aquele sininho que vai lembrar você, vai dar um alerta para você toda semana aqui com novos vídeos trazendo conteúdo sobre saúde.
Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado, partiu, tô indo pra academia.